Aleluia. Vocês trouxeram sua Bíblia? Eu lembro da última vez que eu ministrei aqui, falando sobre oração de intercessão. Eu comentei com vocês, rapaz, como é bom vocês, nós que somos crentes, né, nós andarmos com as nossas Bíblias. Né? Eu lembro que antes de me converter, que eu andava pela rua, quando eu via alguém com a Bíblia, eu imaginava, ali vai um crente. E só isso já era um bom testemunho para mim, porque eu sabia que aquela pessoa era uma pessoa diferenciada, era uma pessoa que estava levando a palavra de Deus, era uma pessoa que estava ali designada pelo Senhor. Amém? Você trouxe sua Bíblia? Aleluia. Então, quando o pastor Humberto me designou para estar aqui hoje à tarde, não é? O pastor Humberto é responsável por fazer as escalas, né, de ministração dos pastores. E geralmente ele dá um tema, e quando ele não dá o tema, nós ficamos livres, né, para tratar do tema que o Senhor colocou no nosso coração. Amém? E tem algo que me impactou muito quando eu cheguei aqui na igreja, além da excelência, da unção, né, do mover do Espírito, da liberdade que nós temos aqui no Espírito, mas também o que me chamava muita atenção é a maneira como as pessoas falavam, né? Rapaz, tenha cuidado como você fala, tenha cuidado como você fala, tenha cuidado como você fala. E a gente foi construindo essa caminhada e depois a gente começou a conhecer outras coisas, e é uma dessas coisas que eu vou compartilhar com vocês. Eu queria que a mídia projetasse aqui em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26. E a gente aqui começa a nossa jornada de 40 minutos, né? Mais 20? Não? Tá bom. Então diz lá: também disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio, diga domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam. Mas eu queria que a gente ficasse com isso aqui. Também disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu gostaria que a mídia projetasse aí o mesmo versículo, sendo que na Bíblia há mensagem. Gênesis no capítulo 1, verso 26, na Bíblia há mensagem. Deus disse, façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza. Diga, natureza. Para que sejam responsáveis pelos peixes do mar, pelos pássaros no mar, pelo gado e, claro, por toda a terra, por todo animal que se move na terra. E Deus criou os seres humanos. Mas eu queria mais uma vez que a gente ficasse, volta lá, façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza. Percebam que o desejo de Deus, não é, na primeira menção, utilizando essa lei, era que nós pudéssemos refletir a natureza de Deus aqui na terra. Eu não sei dizer, porque eu não sou tão técnico feito o pastor Tarcísio, nem Adelmo, mas o meu som está, acho que está alto o retorno, acho que é assim que diz, né? Vamos ver agora? Agora, vocês estão me ouvindo bem? Show, obrigado, gente. Então, o desejo de Deus, desde o início, é que nós pudéssemos refletir a sua natureza. E eu tinha essa ministração já, algumas coisas dessa ministração já anotadas, eu tinha essa anotação, não lembro quem foi que falou, mas eu coloquei entre aspas, e geralmente quando eu coloco entre aspas é porque a referência ela não é minha. Ele diz assim, ser imagem significa que somos participantes da natureza de Deus. Ainda que nós sejamos finitos e imperfeitos. Amém? Isto é, dos seus atributos comunicáveis. Dos seus atributos comunicáveis. Porque existem atributos da parte de Deus que não é comunicável ao ser humano. Não é porque Deus ele é onipotente e nós não somos onipotentes. Deus ele é onipresente e nós não somos onipresentes. Mas existem atributos da parte de Deus que são comunicáveis a nós. A vida dele, a personalidade dele, a verdade, a sabedoria, o amor, a santidade e a justiça. Esses sim são atributos que podem ser comunicados a cada um de nós. E assim possuímos capacidade para comunhão espiritual com ele. Eu queria que a mídia projetasse aqui 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 4, na versão Almeida Revista Atualizada. E diz assim,
Eu vou ler aqui. Pelas preciosas e muito grandes promessas de Deus, nos tornamos coparticipantes. Diga, coparticipantes. Aqui está coparticipantes. Tá? Coparticipantes. Obrigado, Gil. Pelas preciosas e muito grandes promessas de Deus, nos tornamos coparticipantes da natureza divina. 2 Pedro 1, 4. Então, nós somos, sim, coparticipantes da natureza divina. Existem atributos de Deus que podem ser comunicados a nós. E é desejo de Deus que nós sejamos semelhantes a Ele, a sua imagem e semelhança. Ou seja, que nós possamos refletir a sua natureza aqui na terra. Amém? Mas eu pensava antes de me converter, lá pela banda de 2003, quando eu me converti. Né? Mas antes eu ficava pensando comigo. Rapaz, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E aquilo era uma verdade dentro de mim, mas hoje eu sei que não era uma verdade tão verdade assim, era uma pseudo-verdade. Era uma falsa verdade. Por quê? Porque eu ainda não tinha entregue minha vida ao Senhor Jesus. Quantos são filhos de Deus aqui nessa tarde? Então, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, eu preciso lhe dizer que você não é filho de Deus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a partir desse momento em diante, starta. E você vai começar a ter uma vida com Ele. Amém? Até aí, é só barulho. Você não tem relação com Ele. Amém? E a Bíblia diz, lá em João, no capítulo 1, no verso 12, queria que a mídia colocasse aqui, na versão Almeida, Revista Atualizada. Diz assim, mas todos, quantos o receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, só deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus aqueles que o receberam. Então você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, receber Deus para poder se tornar filho de Deus. Amém? Lá em Gálatas, no capítulo 3, no verso 26, carta de Paulo aos cristãos da Galácia, diz assim, pois todos vós sois filhos de Deus, porque ele está escrevendo aqui à igreja, mediante a fé em quem? Em Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Percebam aqui que ele fala, porque todos quantos fostes batizados em Cristo. Esse batismo em Cristo é você ser inserido no corpo de Cristo. Nós temos 3 tipos de batismo, né? O batismo no corpo de Cristo, que é um dia que você, rapaz, preciso entregar minha vida a Jesus. A partir desse momento em diante, você recebe a medida de fé, seu nome é escrito no livro da vida, você passa do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e você também é batizado no corpo de Cristo. Você é inserido, enxertado na videira verdadeira. Amém? Então, a partir desse momento, você é membro do corpo de Cristo. Você é batizado. Então, tem um batismo inicial, tem um batismo nas águas e tem um batismo no Espírito Santo. Amém? E eu queria abrir um parênteses aqui sobre salvação. A Bíblia fala em Efésios 2, eu queria que a mídia projetasse aí, no verso 8. Diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante o quê? E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Percebam aqui que é porque pela graça, essa graça é a capacidade dada por Deus para exalarmos a natureza dele. Se não for a graça, irmãos, se não for a graça, e essa definição de graça, eu antes tinha ela bem curtinha, acho que todo mundo quase aqui conhece, que graça é favor.
Vou dar uma chance para aqueles que queriam falar e não foram pegos de surpresas, né? Então, graça é o favor imerecido, porque a gente entende que graça é um favor para uma pessoa que não merece. E eu vi, acredito que acho que o pastor Humberto falar aqui, uma definição de graça, eu não sei se é dele, ele disse que graça é favor demonstrado por aquele que merecia exatamente o contrário. Então, graça é um favor dispensado a uma pessoa que merecia exatamente o contrário. O escritor e pastor, o John Bevere, né? Ele tem uma definição de graça também no livro Kryptonita, que diz: é a maior força capacitadora que o crente precisa para andar e viver em santidade. Irmãos, somos o que somos, falamos o que falamos, conseguimos o que conseguimos por causa da graça. É a graça que nos ajuda, é a graça que nos capacita. A quê? A exalar a natureza de Deus aqui na terra. Amém? Então, graças a Deus pelas graças, pela graça, amém? Então, fecha o parênteses aí, volta cá comigo. Então, Saulo, o que é que eu devo fazer para me tornar um filho de Deus? Eu preciso, se eu for na igreja, eu sou filho de Deus? Não. Se eu for batizado nas águas, eu vou me tornar um filho de Deus porque fui batizado nas águas? Não. Se eu fizer orações todas as noites, como eu fazia antes de me converter, eu já era um filho de Deus porque estava fazendo orações? Não. E se eu ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, vou me tornar um filho de Deus? Não. Se eu tiver uma conduta moral impecável, realizar boas obras, fazer um curso bíblico, se eu fizer um curso bíblico, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, diploma na parede. Diploma, minha gente, eu sou formado, mas eu vou ser salvo? Eu vou me tornar um filho de Deus? Não. O que é que eu preciso fazer para me tornar um filho de Deus? Eu preciso confessar. Lá em Romanos 10, eu queria que a mídia projetasse. Romanos 10, capítulo 10, a partir do verso 9. A Bíblia fala em Marcos 11, 23, 24, que se nós dissermos e não duvidarmos, vamos dizer ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e assim será como se diz. A Bíblia fala que vida e morte está no poder da língua. Veja, aqui a gente também está usando a língua. Aqui a gente também está pronunciando, a gente está falando. Em Romanos 10, no capítulo 10, no verso 9, ele diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração, e assim é o teu espírito, não é assim? Creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Certa vez eu estava aqui no evangelismo daqui da igreja, e nós fomos teve um trabalho de teatro, né, dentro do ônibus. Cristina está aí? Cristina estava fazendo parte também, Cristina Santana. E nós fomos para a integração. Tinha um trabalho dentro do ônibus e depois ia para a integração. Quando chegou na integração, nós começamos a evangelizar. Barbosa está aí? Barbosa está aí? Está não, né? Barbosa estava comigo. E nessa hora ele não estava, na realidade, no início. E tinha um rapaz sentado e eu disse: eu vou falar de Jesus para ele. E eu cheguei perto dele e fiz: rapaz, nós somos da Igreja Verbo da Vida, estamos fazendo um trabalho aqui, nós estamos comunicando Jesus, e eu queria falar de Jesus para você. Você acredita em Jesus? Ele fez: creio. Você já ouviu falar de Jesus? Já. Você sabia que Jesus veio? Comecei a evangelizar ele ali, né? E como filho de Deus, mas veio como homem também, e morreu a morte de cruz por causa de mim e de você, por causa de todo esse pessoal que está dentro dessa integração, para que essas pessoas pudessem ser salvas, e etc, etc. E ele foi ouvindo. 5 minutinhos ali eu falando com ele a respeito disso, eu fiz: você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Ele fez: quero. Aí eu me levantei e fiquei olhando para um lado e para o outro, porque se eu faço o que agora? Que ele me disseram a segunda parte. Só me falaram a primeira, a segunda eu faço o quê? Mas aí eu: Barbosa. Aí Barbosa veio: Barbosa, fica aqui, que eu vou orar por ele, que ele entregou a vida dele a Jesus. Aí eu: levanta suas mãos. Ele levantou as mãos, e eu ali orei por ele. Ele fez a oração de confissão, e ele entregou a vida dele para Jesus. Irmãos, é Romanos 10, capítulo 10, no verso 9. Parece ser simples, mas não é porque é simples que não é
poderoso. Eu saí daquela integração, rapaz, yes! Isso eu e você nós podemos fazer. Porque às vezes o que nos falta é ousadia. Um pouquinho de intrepidez, às vezes você está um pouco tímido, mas você pode, eu vou dizer mais, você deve como igreja do Senhor. Igreja é eclésia, chamados para fora, para alcançar o povo. Amém? E nós sabemos que só existe um caminho para Deus. Não existem os caminhos. Existe apenas um caminho. E Jesus é o caminho para Deus. Jesus é a nossa resposta. Jesus é a nossa solução. O pastor Humberto gosta de falar, mas se Jesus é o nosso problema, quem será a nossa solução? Mas Jesus é a nossa solução. Jesus é a nossa resposta. Jesus é o caminho que nos leva para Deus. Mas quem disse que Jesus é o caminho? Ele mesmo disse. E eu queria que a mídia projetasse aqui. João, no capítulo 14, no verso 6. E ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem, diga, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E esse caminho, como foi que Jesus conquistou esse caminho para mim e para você? A Bíblia diz, eu queria que a mídia projetasse aqui, Filipenses no capítulo 2, no verso 6. A gente vai ler do 6 até o 8. Diz assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, esse subsistir aqui é porque Jesus ele reunia todas as condições para ser Deus, mas ele subsistindo, ou seja, ele deixou essa condição dele de Deus, né, e subsistiu. Amém? Não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Ninguém esvaziou Jesus, ele mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo, ele mesmo se humilhou, ele se esvaziou, ele se humilhou, foi ele que tomou essa atitude. Amém? Ele não usou como usurpação ser igual a Deus, antes ele se esvaziou, antes ele se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Colossenses no capítulo 1, no verso 13. E diz assim, ele nos libertou, ele quem? Jesus, Deus através de Jesus, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Eu queria ver na NVT, mesmo capítulo, mesmo versículo, Colossenses capítulo 1, no verso 13. E diz assim, ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do Filho amado, que comprou, diga comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Irmãos, ele comprou, não estava de graça não era banana na feira não. Ele comprou e o preço foi muito caro. Eu e você talvez não pudéssemos suportar, mas ele se esvaziou, ele se humilhou, ele não usurpou ser igual a Deus. Aleluia! Ele comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 18, na versão Almeida Revista Atualizada. Está certo aquilo ali, 20 minutos que já passou. E diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas, repita comigo, mas, pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Eu queria que colocasse o mesmo capítulo, o mesmo versículo na NTLH.
ele fala também de preço. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram de seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo. Aleluia! Que era como de um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos pelo benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Então, irmãos, não foi o preço de banana, foi o sangue de Cristo. Foi o sangue de Cristo. Foi Ele que foi no meu e no seu lugar. E Ele fez isso por amor de mim e de você. Amém? Aleluia. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, se ela não está aberta, e a gente vai ler aqui juntos, Isaías 53, do capítulo 53, do verso 4 ao verso 7. Quem tem a Almeida Revista e Atualizada, lê comigo. Vocês estão prontos? Então diga assim, certamente, vamos ler juntos, amém? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, Ele não abriu a boca. Aleluia! Aleluia! Irmãos, nós não temos como falar de exalar a natureza de Deus, da natureza de Deus, falar da natureza de Deus se nós não passarmos pela cruz, se nós não passarmos por salvação. Você só consegue refletir a natureza de Deus aqui na terra, a natureza divina, desenvolver a natureza divina aqui na terra, se você for salvo. Sem salvação você não consegue. Aleluia. Aleluia. Então, nascer de novo é um ponto de partida para uma vida no Espírito. Lá em João, no capítulo 3, no verso 3, ele diz: a isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No verso 5 ele fala, respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E eu queria que a mídia colocasse aqui para a gente, na Bíblia, a mensagem, João no capítulo 3, esses mesmos versículos, no capítulo 3, no verso 5. João no capítulo 3, no verso 5. E veja como é interessante, como tem na Bíblia a mensagem. Jesus respondeu, você não entende? Deixe-me dizer de novo, a não ser que alguém se submeta a essa criação original, a criação na qual o vento pairava por sobre as águas, o invisível movendo o visível, um batismo para uma nova vida, não lhe será possível entrar no reino de Deus. Quando você olha para um bebê, vê apenas isto, um corpo que se pode contemplar e tocar. Mas a pessoa que tem um nascimento interior é formada por algo que você não pode ver nem tocar, o Espírito, e se torna um Espírito vivo. Aleluia! 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Percebam que aqui quando Paulo fala à igreja de Corinto, ele fala que nova criatura aqui não está falando do aspecto físico, do corpo físico, nem da sua mente. Está falando do aspecto do reino do Espírito, do seu Espírito. Amém? Então, uma nova criatura é porque nasceu um novo Espírito. Zerou. Amém? Eu coloquei aqui, não é uma manutenção que vai haver no teu espírito, não é refazer o motor, não é um remendo que vai ser realizado, não é uma nova pintura, é uma nova vida em Deus. Diga assim, é uma nova vida em Deus.